Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre tudo o que aconteceu de mais importante nessa semana, no Brasil e no mundo, e como isso afetou a Bolsa de Valores. Falaremos também sobre o que está prestes a acontecer que pode também impactar a Bolsa brasileira. É um resumo e um panorama geral. Assista até o fim esse vídeo para se manter atualizado e tomar decisões com mais segurança. Para começar falando sobre a Bolsa de Valores essa semana, Estados Unidos, Vale e Petrobras puxam a Bolsa de Valores aqui no Brasil para baixo. É claro que foi uma queda bastante sutil, nada que estimule preocupação e, de fato, principalmente por causa da Vale e da Petrobras. Por quê? Será que elas caíram tanto assim? Nem tanto, mas essas duas empresas têm um enorme peso na Bolsa de Valores. A Petrobras, nessa sexta-feira, caiu aproximadamente 0,92% e a Vale 0,37%. Como falei, uma queda bastante sutil. Como são duas quedas sutis, mas de grandes empresas com grande participação no Ibovespa, isso acabou resultando em uma queda de 1,14% nessa sexta-feira na Bolsa de Valores brasileira. Para você ter uma ideia na interferência dessas empresas na Bolsa de Valores como um todo, dá uma olhada no tamanho da Vale e da Petrobras, considerando as outras empresas também participantes do Ibovespa. A Vale carrega aí 13% de peso e a Petrobras 11,2% de peso. Seguida de Itaú, Bradesco, Eletrobras, a própria B3, Banco do Brasil e Ambev. Todas as outras empresas somam 49,7%, mas sem dúvida a Vale e a Petrobras é que tem mais peso. Por isso, qualquer quedinha derruba todo o Ibovespa. Não derrubou tanto assim, 1,14 não é muita coisa, mas está aí a explicação. E por que a Petrobras caiu? Na verdade, a Petrobras está passando por muita volatilidade nos últimos dias. Se falou em diminuição de pagamento de dividendos, o menor pagamento para distribuir essa verba, esse dinheiro em projetos renováveis de geração fotovoltaica, geração eólica. Isso gerou ali um tumulto ali e a fuga de alguns investidores, acreditando que a Petrobras deixará de ser uma boa pagadora de dividendos. Eu fiz um vídeo sobre isso já e falando sobre a importância do investidor ter a necessidade de verificar se isso de fato vai acontecer antes de tomar uma decisão de venda. Então é importante tomar uma decisão depois de que esses números forem comprovados. Olha, de fato, a Petrobras deixou de pagar dividendos ou diminuiu consideravelmente o pagamento de dividendos na Petrobras. Aí sim, o investidor deve tomar uma decisão de venda ou de manter essa empresa na carteira ou não, por causa do investimento em outras áreas, mas tomar decisão utilizando notícias como referência é complicado. Eu fiz um vídeo mais detalhado sobre isso. O fato de que existe muita oscilação nas ações da Petrobras recentemente, não só por causa desse fator, mas porque depois ela anunciou pagamentos extraordinários de dividendos. Algumas fontes indicam que o governo pretende propor que a Petrobras distribua 50% dos dividendos extraordinários. Então dá para entender toda essa oscilação. No primeiro, os investidores têm essa empresa, a Petrobras, como uma boa pagadora de dividendos. Depois, se fala sobre ela pagar menos dividendos daqui para frente. O noticiário é encharcado com informações, inclusive o próprio presidente da Petrobras falou que não existia nenhuma definição em relação a pagamento de dividendos, de que tudo que estava sendo falado era precipitado. E aí depois veio uma notícia dizendo que ela vai pagar aí 50% de dividendos extraordinários. Então existe muita oscilação, nada definido. Como não existe definição, a minha posição é manter a empresa na carteira. Não é uma recomendação de compra, eu estou compartilhando com você a minha decisão a respeito disso. Então, se existe alguma recomendação para fazer nesse momento, é de que se você tem interesse em investir na Petrobras, se faz sentido para você, fuja desses ruídos por enquanto e tome uma decisão mais tranquila e mais acertada quando de fato houver aí uma decisão a respeito de dividendos ou uma comprovação, o que é melhor ainda, se a empresa deixou de ser uma boa empresa ou não. O mesmo vale para a Vale, que apesar de ter tido uma recuperação no preço do minério de ferro, alguns analistas consideram de que essa alta no preço não deve ser sustentável. Deve permanecer nesse preço, uma vez que a demanda da China ainda é uma variável. E uma variável que, é claro, influencia no preço do minério de ferro. Então a recente motivação para acreditar numa recuperação mais rápida da Vale, com aumento no preço do minério de ferro, se esbarra nessa incerteza sobre a demanda da China. É claro, tudo isso no curto prazo. É uma empresa que está descontada e caso realmente aconteça uma retomada no curto e médio prazo, você pode ser beneficiado com a valorização da Vale e também bons pagamentos de dividendos em 2024. Novamente não é uma recomendação, mas é um ponto de vista já apontado por vários analistas no mercado. Agora, também foi assunto na Bolsa de Valores essa semana a inflação dos Estados Unidos. A própria Bolsa americana caiu
caiu aproximadamente 1% após o anúncio da inflação acima do que era esperado. Se a inflação dos Estados Unidos sobe, existe obviamente uma pressão para que o Fed aumente também a taxa de juros nos Estados Unidos para conter a inflação, e o efeito em cadeia é tornar os títulos de renda fixa nos Estados Unidos mais interessantes. Os investidores de renda variável nos Estados Unidos começam a migrar, passam a investir mais em investimentos de renda fixa, uma vez que a taxa de juros americana tende a aumentar também. Então, os próprios investidores de renda variável nos Estados Unidos deixam um pouquinho a renda variável para ir para os títulos de renda fixa, onde tem uma recompensa, uma expectativa de recompensa maior. E, é claro, com mais segurança. A inflação nos Estados Unidos, anunciada mais forte do que era esperado, antecipa toda essa movimentação. Somado a isso, não se sabe ainda quando vai começar o ciclo de corte na taxa de juros nos Estados Unidos. Então, por enquanto, os investidores de renda variável lá nos Estados Unidos entendem que faz sentido manter ou migrar parte dos seus investimentos para a renda fixa americana. E é claro que isso afeta a Bolsa brasileira, porque a Bolsa brasileira, em grande parte, é consumida pelo investidor estrangeiro. Se o investidor estrangeiro está mandando seu dinheiro para a renda fixa americana, isso obviamente impacta a Bolsa brasileira. E até mesmo por isso, por essa atratividade em relação à renda fixa americana, que está trabalhando em juros mais altos, é que a Bolsa brasileira esse ano está em queda. Cabe ao investidor fazer seu trabalho de casa e criar uma boa diversificação entre fundos imobiliários, ações de empresas americanas, quem sabe até renda fixa americana e boas empresas brasileiras para ter um bom retorno mesmo em cenário em que o Bovespa está em queda aqui no Brasil. O dólar está subindo, o S&P 500 subindo, o IFIX subindo. Todos esses componentes garantem que mesmo que o Bovespa não tenha um bom desempenho de janeiro para cá, mesmo assim você vai ter uma carteira positiva. Para você ter uma ideia, eu vou mostrar na tela agora mesmo, nos últimos 3 meses, quer dizer, não de janeiro para cá, mas nos últimos 3 meses, o Bovespa teve uma queda de 0,28 e minha carteira com grande diversificação entre várias classes de ativos subiu mais do que 5% em 3 meses, 5,54%. Não é porque eu sou um gênio, muitos investidores protegem a carteira de investimentos assim, com diversificação, então basta que você, investidor de longo prazo, tenha uma boa diversificação na tua carteira com várias classes de ativos que você se protege de eventuais quedas. Minha sugestão é que você faça a mesma coisa, crie uma boa diversificação entre classes, e aí mesmo quando o Ibovespa não estiver bem, ou fundos imobiliários não estiver bem, ou a renda fixa americana, ou empresas americanas não estiver bem, uma dessas classes não estiver bem, tendo um bom desempenho, a boa diversificação vai garantir sim que você tem um bom retorno no longo prazo. Existem motivações extras também. As tensões entre Israel e Irã levam cautela aos investidores, que obviamente temem uma repercussão e uma escalada no conflito. Conflitos internacionais obviamente interferem no preço do petróleo, consequentemente na inflação global. Sem dúvida, o eventual conflito entre Israel e Irã tem potencial para influenciar a inflação americana, principalmente através de 2 fatores: preço do petróleo e instabilidade geopolítica. Então, interferindo no preço de petróleo, obviamente, vai interferir no custo de produção, custo de transporte e uma vasta gama de serviços e produtos. Esse aumento de custos, esse aumento de preço deve ser repassado para o consumidor e, obviamente, aumenta a inflação. Para conter a inflação, o Fed sobe a taxa de juros e os investimentos de renda fixa ficam mais atrativos. E na sequência, e também incentivados por essa incerteza geopolítica, os investidores preferem sair da bolsa de valores para ir para produtos de renda fixa. É um movimento natural e que se repete várias vezes. Então tá aí esse tema para você ficar de olho. Se isso avançar, certamente a taxa de juros nos Estados Unidos deve continuar em trajetória de subida e deve adiar a trajetória de queda da taxa de juros dos Estados Unidos, impactando muito provavelmente não só a bolsa americana, mas também como a bolsa brasileira. Investidores de longo prazo, na minha opinião, devem aproveitar esses momentos de queda nas bolsas para poder aumentar a participação, aumentar capital. Certamente eu vejo isso como oportunidade, mas deve esperar também uma oscilação aí no curto prazo aí, com certeza que vai gerar aí um estressezinho para a carteira naquelas pessoas que ainda não têm essa experiência com a bolsa de valores e essa volatilidade que acontece no curto prazo. A minha estratégia continua sendo seguir empresas com bom potencial de valorização, empresas que têm potencial de valorização principalmente no longo prazo, e caso a taxa de juros nos Estados Unidos e o dólar suba, é importante sim ter uma boa parte do seu capital investido no exterior. Agora vamos parar um pouquinho de falar de notícias, vamos falar sobre boas notícias ainda para segunda-feira agora, dia 15. Empresas que vão pagar dividendos agora no dia 15. Tá aí a Rede Energia, Kepler Weber, Schultz e Mills. O site do Investidor 10, que é um site que eu utilizo bastante, já mostrei para vocês várias vezes, fica a dica aí. Tem um calendário de pagamento de dividendos. Se você tem ações que pagam dividendos, você pode olhar esse calendário lá no site. Procura lá calendário de dividendos que você vai encontrar com muita facilidade. Fundos imobiliários pagam com muita frequência,
praticamente todos os fundos imobiliários que você tem na sua carteira vai pagar mesmo, mas algumas ações de empresas brasileiras pagam em determinadas datas, às vezes com intervalo de 2 meses, 3 meses ou mais. Se você quiser acompanhar esse calendário aí, dá uma olhada lá no site do Investidor 10, dá uma olhada lá e confira. E uma notícia também que agitou a semana foi o caso lá do Elon Musk. Qual o impacto que isso pode ter na Bolsa de Valores? Bom, existem várias opiniões diferentes a respeito desse tema. Alguns estão comparando o Brasil agora com Coreia do Norte, China, Rússia e Irã. E até mesmo por causa disso, estão falando sobre o seguinte: aonde tem bloqueio do Twitter, do X, é ditadura. Onde há Twitter, onde há X, é democracia. É claro que isso, na grande maioria das vezes, é utilizado para poder propagar alarme na mídia, mas eu ouvi essa semana uma especulação sobre o seguinte tema: os Estados Unidos costumam propor sanções a países ditatoriais. O Elon Musk claramente tem uma inclinação à direita. Esse ano é ano de eleições nos Estados Unidos. E existe aí uma grande expectativa de que o Trump seja vencedor, muito alinhado também com Elon Musk. Será que uma combinação de Trump, Elon Musk e aqui no Brasil, um partido de esquerda pode ser um problema que venha a promover sanções? Ainda é especulação e certamente não recomendo que você se preocupe com isso em relação a investimentos. Nós já vivemos aqui no Brasil governos de esquerda e de direita por muitos anos e não acredito que isso seja uma referência, um termômetro para você tomar decisão sobre investimentos. É claro que a gente vai continuar acompanhando o desdobramento de tudo isso e caso surja realmente um motivo de alerta, eu vou te manter informado aqui sobre uma eventual ajuste na sua carteira ou aquilo que eu vou fazer para proteger meu patrimônio já alcançado. Então mantenha-se conectado aqui ao canal, aqui se inscreva, que todas as semanas agora eu vou fazer também um vídeo sobre acompanhamento do mercado, não só no Brasil também, mas como fora do Brasil, no exterior, e vou manter vocês informados aqui sobre as principais notícias. Todo investidor que está construindo patrimônio ou já alcançou um determinado patrimônio, obviamente deve se preocupar em manter, preservar esse patrimônio e eventualmente acompanhar o noticiário pode ser sim interessante. Não que seja determinante no curto prazo para você tomar uma decisão de compra e venda de ação ou fundo imobiliário, mas acompanhar o que está acontecendo no mundo e no Brasil pode ser sim interessante estrategicamente para fazer modificações na sua carteira à medida que o seu patrimônio vai ganhando forma. Essas são as principais notícias no Brasil e no mundo, o que aconteceu na Bolsa de Valores. Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu pretendo continuar acompanhando as principais notícias e compartilhando com você essas informações aqui em vídeos no YouTube. Se esse tipo de vídeo te agrada, se você tem interesse nesse tipo de informação, não deixe de colocar um joinha nesse vídeo e até faça um comentário: Bruno, continue fazendo vídeos acompanhando as notícias do Brasil e do mundo. Para ficar mais fácil essa tarefa, escreva aqui no comentário: quero mais, e eu vou fazer mais vídeos assim. Um grande abraço para você, um ótimo final de semana. Tudo de bom e até o próximo vídeo.